Olá você, boa noite. Está no ar mais uma edição do Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos, com reportagens, entrevistas e o resumo das principais notícias do dia. Quer saber mais informações? Acesse agora bitcointv.com.br e nos siga através de nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também em nosso canal do YouTube. É só procurar por Bitcoin TV. Terceiro pedido de impeachment contra o prefeito Flávio Cassina é protocolado na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A acusação desta vez é por infrações políticas administrativas. O pedido foi encaminhado por André Ártico Quemelo. Ele argumenta que desde o dia 20 de janeiro o portal de transparência da Prefeitura de Caxias não é atualizado com os nomes de cargos em comissões nomeados desde então. O documento será apreciado pelos vereadores caxienses na próxima terça-feira. 7 assaltantes morreram em confronto com a Brigada Militar em Paraí. Os criminosos tentavam furtar 2 estabelecimentos bancários com uso de explosivos. O fato aconteceu por volta das 2 horas da manhã. A quadrilha chegou e invadiu simultaneamente as agências do Sicredi e Banco do Brasil na área central da cidade de Paraí. Os policiais estavam à espera e acabou ocorrendo confronto entre os criminosos e eles foram mortos. Nenhum policial foi ferido durante a ação. E nesta manhã de sexta-feira, um motorista de um caminhão perdeu o controle da direção enquanto trafegava pela Rota do Sol em Caxias do Sul. O veículo ficou atravessado em 2 pistas após o viaduto torto. O grupo rodoviário da Brigada Militar informou que o trecho ficou parcialmente bloqueado em 2 sentidos da rodovia durante toda a manhã. O veículo foi retirado por um guincho e o trânsito segue liberado. O assunto é Festa da Uva 2021. A Festa da Uva recebeu mais 3 inscrições no concurso para Rainha e Princesas do evento. Luana Bonamigo, de 24 anos, candidata da Ser Caxias e loja Maison Blanc. Bruna Malman, 27 anos, representa a Martinelli Advocacia. E Sara Garbim Pereira, de 18 anos, representa a Visate e também a União de Associação de Moradores de Bairros. O prazo para inscrição encerrou-se nesta sexta-feira. E domingo é o Dia Internacional das Mulheres. E o programa Conexão, em uma edição especial, recebeu 2 mulheres de áreas distintas. Uma advogada e a outra empresária. Confira trechos desta entrevista. Nós precisamos falar, né? Seria desnecessário ter um dia específico para falar sobre isso, tendo em vista que precisamos tanto avançar nessa questão, né? Mas o dia é oportuno para reflexão, para que a gente busque sanar as desigualdades que a gente ainda verifica. Né? Existe uma desigualdade de gênero muito grande, em alguns locais muito mais acentuado, né? Mas nesse momento a mídia também se mobiliza para fazer essa reflexão, para fazer esse enfoque, para que todos avaliem essa questão, para que a gente diminua essa situação de desigualdade. Eu acho assim que o Dia da Mulher realmente é comemorado todos os dias, né? Claro que se intitulou esse 8 de março e que é uma data realmente que tem que ser avaliada e rever as nossas conquistas, os nossos desafios, as nossas crenças, atitudes e por isso que a gente faz a reflexão de muitas coisas. De uma caminhada. Exato. Mas eu acho assim que a mulher, ela é vida, né? A mulher dá a vida. E só por esse sentido eu me sinto muito feliz de ser mulher, né? E de poder estar contribuindo para o nosso mundo, dando a vida e estando aqui perto das pessoas que necessitam da gente também. Porque a evolução, ela é constante, como a tecnologia, como a ciência, como o mundo inteiro evoluiu. E a mulher entra nesse papel também. Apesar de que eu achar que a mulher do papel antigo tenha muito valor ainda, né? Eu acho que ela não era desvalorizada. São outros tempos. Exato. Na minha concepção, ela tinha o seu papel imenso da mesma forma. Sendo do lar, sendo criadora dos filhos, fazendo o papel de amparo a toda a família. Até na época da guerra, do homem, ela ficava em casa cuidando de tudo, né? Então, eu acho que teve a evolução, sim, mas ela não deixava de ser menos, né, em função do que se evoluiu.
Na verdade, assim, eu concordo com a Ali, né, e todas ainda desempenhamos esse papel, né, na sociedade, enquanto mães, todas não, porque algumas optam por não ser mães, enfim, mas temos ainda esse papel, sim, que é um papel que não deve ser desvalorizado, não deve ser desconsiderado. E eu acredito que talvez por não valorizar muitas vezes esse outro aspecto que as mulheres se dedicam, profissionalmente elas fiquem exigidas em excesso, né, por não haver uma conciliação da situação enquanto mulher mãe, enquanto mulher protagonista do lar, como a Ali falou, né, e ainda inserida no mercado de trabalho, inserida em questões sociais, inserida em evoluir enquanto ser humano. E a jornalista Melissa Bueno, dentro da programação do Pitcom Meio-Dia, recebeu o escritor caxiense Pedro Guerra, que está lançando o livro Febre, o seu 12º livro. Ingredientes não faltaram para fazer com que o livro Febre fosse materializado, uma obra inteira feito à mão. Preste atenção em trechos desta entrevista. Eu trabalho muito com adolescente e a gente sabe, né, adolescente tá naquele primeiro amor e é muito dramático, é muito intenso. Então eu tento me comunicar com o adolescente assim no livro de um jeito que eu acho que é o que ele tá sentindo, uma coisa que ele pode se identificar, então uma coisa que eu passei ali dentro, em algum texto, mas que tu pode estar passando, uma pessoa já passou, se encontra naquelas palavras. Então essa é a minha ideia, sabe? Tentar traduzir esses sentimentos, e o livro tem essa questão de ser multissensorial, tanto que quem for hoje lá no lançamento, ou quem comprar posteriormente no meu site, o livro vai ter cheiro. E tu pode escolher o cheiro que tu quer no teu livro. Então a gente separou em 6 aromas. Os aromas são separados em saudade, gratidão, amor, paixão. E quando tu escolher, eu borrifo um cheiro específico para papel. Ele é especial para papel mesmo, ficar impregnado, em 2 páginas específicas que falam sobre esses sentimentos que às vezes o amor é lembrado pelos cheiros, né, das pessoas. Então... Nossa, que bacana. Pedro, me fala, realmente tu tens uma ligação muito forte com os adolescentes, né, com esse público. 12º livro, tu também és muito jovem. Com quantos anos tu começaste a escrever? Eu gosto, assim, de escrever desde os 12, né? Rabiscando o caderno e fazendo aquelas poesias com rimas bem toscas, assim, sabe? Aquelas coisas que a gente tem meio que vergonha alheia depois de uns anos. Mas já gostava desde os 12 de escrever. E ali pelos 20, 21 anos eu esbocei o meu primeiro livro. E lancei realmente com 21 anos o meu primeiro livro, faz uns 6, 7 anos já, porque eu tô com 28. E já tô no 12º, né? Uma média de uns 2 livros por ano, assim... E não paro, porque o adolescente é muito exigente, né? Tu lança hoje o Febre, daqui a um mês eles já querem coisa nova. Então tem que estar sempre produzindo, sempre entregando conteúdo novo, mas que eu escrevo mesmo como autor mesmo desde os meus 21 anos, 7 anos já. Nossa, bastante, né? E tu tens público em todo o Brasil? Então, o benefício hoje em dia das redes sociais, né, que a gente pode conversar com uma pessoa que está lá na Bahia nesse momento, e isso é muito bacana. Vamos agora ao momento do nosso coaching financeiro, Natanael Buogo, trazendo a dica especial desta sexta-feira. É com você. Pare tudo o que está fazendo e reflita. Tem algo que te desmotiva quando o assunto é finanças? Sou o coach financeiro Natanael Buogo, da Inteligência Aplicada, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Estive pensando sobre quais situações pode desmotivar as pessoas a enfrentar as finanças. As dívidas? A falta de diálogo na família sobre finanças? Ou, quem sabe, o não posso no lugar do eu consigo? A dificuldade financeira e os problemas podem estar te tirando o sono e a tranquilidade. Já passei por isso e entendo que é uma situação nada, mas nada agradável. Fica muito claro nos meus atendimentos que hoje está faltando muita fé e uma resposta a esta pergunta.
Parou para pensar em acreditar em você? Na sua capacidade de realização? Nem tudo na vida dura para sempre. E para vencer a adversidade financeira, você tem que ter foco, força e muita fé. Você pode, você consegue. Eu acredito em você. Vamos conversar? Entre em contato. E agora nós vamos ao esporte. Caxias e São Luís se enfrentam nesta segunda-feira às 19h30 no estádio 19 de outubro em Ijuí. Carlos Alberto e Bruno Ré retornam para a equipe após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Anderson Farias apita o jogo de São Luís e Caxias. A equipe grená na classificação geral está na terceira colocação com 11 pontos. O julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva sobre as declarações do presidente do Juventude, Walter Dalsotto, e do goleiro Marcelo Carné contra o árbitro Anderson Daronco ocorre nesta sexta-feira. O presidente fará um depoimento presencial e o jogador não viajará para Porto Alegre. A CBF confirmou que Juventude e América do Rio Grande do Norte será na próxima quarta-feira, às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, jogo que ocorrerá pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta ainda não tem data definida. Já pela segunda rodada da Taça Francisco Noveleto, o Juventude enfrenta o São José às 17h deste sábado no estádio Alfredo Jaconi. Na classificação geral, o time alviverde está na 10ª colocação com 5 pontos. Juventude e São José terá a arbitragem de Leandro Walden e a transmissão da TV Papo by Bitcom a partir das 15h30. E vamos agora entender um pouco mais sobre a rodada deste final de semana com o comentário esportivo dele, Marcos Vaz. Alô, Edinho Soares, boa noite amigos e parceiros da Bitcom TV, pois em julgamento realizado hoje à tarde no TJD da Federação Gaúcha de Futebol, o presidente Walter Dalsotto Júnior e o goleiro Marcelo Carné estiveram no banco dos réus do TJD e o tribunal acabou absolvendo por maioria o presidente Walter Dalsotto e estabeleceu uma advertência para o goleiro Marcelo Carné. Como se sabe, ambos foram denunciados pela Procuradoria do Tribunal e até para esse julgamento que ocorreu hoje, por incidentes ou manifestações, situações ocorridas após o jogo diante do Grêmio em Porto Alegre, quando o Juventude perdeu pelo placar de 3-0 no sábado passado, na Arena em Porto Alegre. E todo mundo sabe, o presidente criticou fortemente o árbitro Anderson Daronco e o próprio goleiro Marcelo Carné. Mas os jogadores tiveram a sensibilidade de entender, resumidamente, que ambos fizeram ali um desabafo e que não quiseram atingir a integridade moral do árbitro da partida. De outra parte, o próprio Anderson Daronco não relatou nada além daquilo que ele ouviu ou leu das manifestações do Marcelo Carné. Não relatou na súmula do jogo. E isso também acabou pesando na decisão dos senhores julgadores. Portanto, uma surpresa positiva, né? Porque eu sempre digo que os casos que são julgados no TJD, no Tribunal de Justiça Desportiva, ou lá no STJD, no caso da CBF, muitas vezes assim são decisões surpreendentes. E essa foi uma surpresa positiva, a gente pode colocar assim, porque o goleiro do Juventude estará em campo amanhã, diante do São José de Porto Alegre, no estádio Alfredo Jaconi, e o presidente Walter Dalsotto Júnior vai poder seguir trabalhando normalmente, sem nenhum tipo de restrição. E muito menos, assim, de repente até poderia ser multado, né? Uma questão de uma punição pecuniária. Isso acabou não acontecendo, portanto, ambos estão liberados, um dentro de campo, o goleiro Marcelo Carné, que é um dos grandes jogadores do Juventude desde o ano passado, e o presidente Walter Dalsotto Júnior, que vai seguir trabalhando normalmente na administração do Juventude. Eu fico por aqui.
E o Bitcom News fica por aqui, mas você pode seguir mais informações acessando bitcontv.com.br e também nos seguindo através de nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também em nosso canal do YouTube. É só procurar por Bitcom TV. Uma boa noite a todos e um ótimo final de semana. Até segunda.